Até então, pensara que todo livro falasse das coisas, humanas ou divinas, que estão fora dos livros. Percebi agora que não raro os livros falam de livros, ou seja, é como se falassem entre si. À luz dessa reflexão, a biblioteca pareceu-me ainda mais inquietante. Era então o lugar de um longo e secular sussurro, de um diálogo imperceptível entre pergaminho e pergaminho, uma coisa viva, um receptáculo de forças não domáveis por uma mente humana. A história do Nome da Rosa, romance escrito pelo italiano Umberto Eco, se passa no mosteiro da Itália medieval, famoso por sua biblioteca. Amante dos livros, Eco dedicou sua vida e sua obra a escrever sobre eles. As bibliotecas surgiram da necessidade de guardar as informações registradas em forma de escrita. Uma das mais antigas foi a biblioteca do rei Assurbanipal, no século VIII a.C., constituída por tabuletas de argila. Entretanto, a mais famosa de todas foi a Biblioteca de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, que no auge chegou a ter 700 mil volumes em papiro. Após a queda de Roma e o início da Igreja Católica, os livros ficaram restritos aos mosteiros, onde eram traduzidos e guardados. Com a criação das primeiras universidades, esse conhecimento acumulado se espalhou pela Europa, dando origem a um período de grande atividade intelectual e artística, culminando nas obras do Renascimento e no ciclo das grandes navegações. A primeira biblioteca do Brasil chega com Dom João VI, com cerca de 60 mil volumes, e é instalada na cidade do Rio de Janeiro em 1810. Ainda restrita aos meios acadêmicos, as primeiras bibliotecas municipais só aparecem por volta dos anos 30, com a criação do Instituto Nacional do Livro, fruto dos esforços de intelectuais como Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e Monteiro Lobato. Nesse período é criada a Biblioteca Municipal de Piedade. Eu sou Salete, bibliotecária, e estou à frente da Biblioteca Pública Municipal Benedito Aires da Silva desde 2008. A Biblioteca de Piedade foi criada em 29 de julho de 1946 e o início das suas atividades foi na Rua Comendador Parada. A biblioteca tem cerca de 23 mil exemplares entre livros, CDs, DVDs, gibis, revistas e livros raros do começo do século passado. Nós recebemos doação de materiais e algumas dessas doações recebemos, às vezes, livros, fotos, e a biblioteca guarda esse acervo para que as pessoas possam também consultar, reviver a memória de Piedade aqui. Em uma biblioteca, encontramos o esforço acumulado de centenas de gerações, numa tentativa de entender o universo que nos rodeia e nosso papel nele. Com o correr dos séculos, sistemas filosóficos foram criados para essa tarefa. Astronomia, biologia, física, matemática tentam ordenar e catalogar as formas e funções dos fenômenos visíveis. A metafísica, o que está além da natureza, como definiu Aristóteles, procura conhecer o mundo invisível, a origem e os motivos de nossas ações. A literatura, retratando o ser humano, suas vontades e ações, permite que possamos experimentar múltiplas formas de viver, seja em locais distantes ou em épocas afastadas de nós, tanto no futuro quanto no passado, em mundos desaparecidos ou apenas imaginados.
Ao abrir um livro, participamos de uma conversa com autores, às vezes há muito desaparecidos, cujos pensamentos e experiências nos ajudam a construir uma visão crítica do mundo que nos rodeia. Os livros conversam conosco e entre si. Um exemplo dessa conversa entre autores e livros pode ser visto aqui. A Odisseia, escrita pelo grego Homero por volta do século VII a.C., narra as aventuras de Ulisses para retornar à sua ilha natal, depois da Guerra de Troia. 6 séculos depois, o poeta romano Virgílio, tomando a Odisseia como modelo, escreveu a Eneida, onde o troiano Enéas, fugindo de uma Troia destruída, chega onde iria se formar a cidade de Roma. Um salto de 1200 anos e chegamos a Florença, na Itália medieval, onde o poeta Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, escolhe como guia e mestre Virgílio em sua descida ao inferno. 3 séculos mais adiante, o português Luís de Camões pede para que as musas cessem o canto das aventuras de Ulisses e Enéas, para narrar as descobertas marítimas de Vasco da Gama nos Lusíadas. Mais modesto, o irlandês James Joyce escolhe um homem comum, Leopold Bloom, para narrar a sua odisseia cotidiana em um dia em Dublin. O livro Ulisses, um clássico da literatura do século XX. É um diálogo que dura mais de 2.500 anos. E esse diálogo não se restringe apenas à literatura, mas acontece também nas artes plásticas. Nos livros, podemos ver as obras de mestres da escultura e pintura, influenciando e sendo influenciados, mostrando em seus trabalhos o resultado de séculos de técnica e estilos. Desde o Antigo Egito até os dias atuais, mais de 4.000 anos de evolução no senso estético. Esse quadro, Moça com um Brinco de Pérola, foi desenhado pelo mestre holandês Vermeer, no século XVI. É um clássico do barroco holandês. E graças aos livros de história da arte, um artista contemporâneo, como o piadadense Pedro Rafael, pode recriar um quadro de 300 anos. Mais que um acervo de memórias do passado, a biblioteca guarda as sementes do futuro.